Boa noite a todos. Uma breve apresentação. Eu sou Davi Sperling, arquiteto, mestre também em arquitetura e também doutor na mesma área. O que tem me interessado são, já há algum tempo, são pontes entre áreas do conhecimento a partir de determinados conceitos, né? Então, no mestrado, pensando interface entre arquitetura e topologia, a partir do conceito de diagrama, depois no doutorado, interfaces entre arquitetura e filosofia, a partir do conceito de acontecimento, e mais recentemente, pensando junto com os meus colegas lá no Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, interfaces entre arte e arquitetura a partir do conceito de cartografia, né? Então, nós trabalhamos lá em São Carlos, no interior, e fomos ejetados hoje de lá para cá. Bem, a minha fala ela vai ser estruturada a partir de certos feixes, né? 4 feixes paralelos, sincrônicos, se misturam. São interesses meus, eles não pretendem nenhuma síntese, né? Simplesmente apontar vetores. O primeiro deles, eu começo com essa imagem, né? É pensar a ideia de suspender representações. Uma imagem difusa, acho que todos vocês conhecem ela, pelo menos da Bienal, da 29ª Bienal, né? Ela é a imagem de um vórtice, né? É o trabalho do Francis Alves, né? Tornado. Imaginar alguém que passa 10 anos percorrendo o deserto no México, acordando 5 horas da manhã, pegando seu Fusca, viajando 2 horas, e ficando, como ele diz, como um caçador à espreita, né? Pensando se o dia vai ser bom, né? Quanto mais vórtices ele encontra, melhor é o dia. Bom, fomos convocados aqui para adentrar, se não adentrar, pensar um vórtice específico, né? Nós e o público. Acho interessante pensar essa ideia, ou essa proposta do Alice para começar essa discussão, porque ele diz que, na verdade, estava procurando ordem na desordem, né? Mas, paradoxalmente, ele via que era necessário muita ordem para gerar um tornado, né? Mas, inversamente, ele dizia, são casos de ordem emergindo do caos. Então, há uma relação, né, de retroalimentação entre caos e ordem e caos, que interessava ao Francis Alves. Bem, o que a gente percebe aí no trabalho dele, né, e aí eu retorno à primeira imagem, é a impossibilidade completa, né, da representação. Ele suspende por completo, e tudo aí nesse momento, e é lógico, tudo bem, estamos diante de uma fotografia, mas ela em nada, ou ela escapa muito, né, da experiência, né? Dá para a gente dizer o seguinte, que ele está em uma situação de cartografias extremas, né? Posicionando a cartografia do lado completo da experiência, né? Anulando quase que por completo a possibilidade da representação. Então, uma pergunta que fica poderíamos pensar também as cartografias como esses processos, né, do qual ordens emergem de caos, né? Esses processos cartográficos, eles têm essa capacidade. Bem, logo em seguida, um segundo vetor para pensarmos é que, bom, é próprio do nosso mundo, né, do mundo atual, a convivência entre isso que eu estou chamando de experiências cartográficas extremas, a nossa vida em meio a singularidades e dispositivos de toda a ordem para gerar mapeamento, né? Toda a ordem. Nos colocando em situações em que vivemos entre ou simultaneamente, dentro e fora, micro e macro, local e global, situações imediatas e situações mediadas, entre e simultaneamente. Aqui é um site específico em que você pode aí marcar os tornados, os vórtices, né? Você pode referenciá-los. Bem,
Por outro lado, ou nesse mesmo afã, né, de abarcar totalidades, é interessante, ou nesse simultâneo, ver como, ao mesmo tempo, né, estamos diante dessas experiências localizadas, singulares, e também imbuídos de um impulso de mapear totalidades. Né? Estamos entre singularidades e totalidades. E essas totalidades nunca chegam. Né? Uma série de autores já pensaram essa impossibilidade de mapear todo o império, por exemplo, como fala o Eco, né? Citando Borges, Foucault, Ítalo Calvino, Baudrillard, né? Tantos, né? Na nossa tradição ocidental vão pensar o Deleuze, né? Solly-Ronick, essa impossibilidade do mapeamento completo. Né? Algo sempre escapa, algo sempre da experiência escapa ao mapa. Né? Eu trago aqui um texto, um pequeno excerto de um texto de 2012, de um geógrafo, né? Alemão, que está lá no nosso Nordeste, no Cariri, como professor, lá no Cariri. E é um livro que pensa os espaços, né? Os espaços do lugar, atualmente. E ele vai falar, então, dessas tradições humanistas na cartografia e a poética dos mapas. E é interessante que ele vai retomar, né? Aqui o Richard Francaviglia, que também é um geógrafo conhecido, tem um livro belíssimo sobre o desafio de cartografar, né, a bacia do Nevada, uma região dos Estados Unidos que ficou por muito tempo sem referência, sem geolocalização. E ele vai, como geógrafo, entender, né, compreender que não adiantaria nada compreender todos os pontos desse território se aspectos ligados à experiência também não fossem vinculados à cartografia. E aí é interessante que ele fala aqui, né, o movimento errático dos redemoinhos de poeira. Então estamos diante também da necessidade de captar pequenos vórtices para compreender os grandes territórios. Bom, nessa linha, então, entre a singularidade e a totalidade, também podemos gerar mapas globais de tornados. Né? A Zona Leste não está ali ainda. Mas, assim como esse, né, mapas mundiais de conexões cidade-cidade, densidade de conexões mundiais. Não é? A gente vai perceber que eles vão se sobrepondo e vão encontrando sempre os mesmos pontos. Como também os sistemas globais de transporte entre cidades, estradas, navios, ligações aéreas e também em termos de energia, gasodutos, linhas de transmissão, cabos submarinos. Uma curiosidade só foi sobrepor esses mapas e perceber que, em quase na sua totalidade, as regiões de tornados, esses tornados, né, que são esses eventos climáticos extremos, eles estão nesses outros tornados figurados, né, onde há maior concentração de energia num outro sentido, maior fluxo de energia também num outro sentido. Bem, o terceiro tópico é a respeito da multiplicação dos diagramas. A compreensão do mundo contemporâneo de que vivemos em meio a exponencial complexidade, excesso, a dimensões informes, o informe, né, nos envolve, também o incomensurável, o intangível e cada vez mais as processualidades. Né? Então, se já é lugar comum pensarmos na era da informação, para sermos mais específicos, deveríamos pensar que estamos vivendo a virada espacial da informação. Né? Se ela já teve uma virada cultural, pensar também a virada espacial, ou mais especificamente, uma virada espaço-temporal da informação. Cada vez mais entendemos e percebemos, né, que estamos imersos em dispositivos de visualização e que essa informação ela é cada vez mais visual espacial e, portanto, estética. Há uma dimensão, um problema estético, né, e que também é político nessa dimensão informacional contemporânea.
O que temos aqui são exemplos do jornalismo contemporâneo. Né? Nós recebemos a informação dessa forma. Né? Poderia ter listado tantos outros mais temas. Né? Isso chega diariamente à nossa casa, em diversos meios. Bem, mas não só o jornalismo trabalha com essa dimensão espacial da informação. Né? No limite, todos nós estamos cartografando. Né? A cartografia ela parece aparecer no mundo atual como uma grande metáfora das ações humanas, como substituto semântico e operativo de todas as nossas ações, cognitivas, perceptivas, quase que como um equivalente geral. Então, algumas palavras, elas quase que caem em desuso em favor de cartografia. Por exemplo, pesquisar, captar, coletar, processar, arquivar, compreender, comunicar, relacionar, conectar, espacializar, organizar, revelar, mapear, seu sinônimo, destacar, computar, visualizar, delinear e pensar. Né? O próprio pensamento ele se transforma ele tem uma matéria espacial. Né? Então podemos dizer aqui de uma pervasividade dos diagramas, né? Que vão tentar, naquelas condições do mundo contemporâneo, né? Gerar ou extrair conexões da complexidade, organizações dos excessos, configurações dos informes, projeções dos incomensuráveis, tangibilidade do intangível e acompanhamento das processualidades. Então, eu não vou citar todos os trabalhos aqui, a maior parte deles é dinâmico, interativo, né? Mas desde o mapeamento da Escherichia coli, o segundo, né? a dinâmica das agências digitais criativas em Londres, a dinâmica de desenvolvimento de softwares, aqui uma base para fluxos de toda a ordem, desde migração, importação, né? Aqui a criação de relevos a partir de redes semânticas no Twitter, de onde está vindo o dinheiro dos candidatos nas eleições, né? Isso mapeado, interessantíssimo, e assim vai. Bem, em seguida, os arquitetos também descobriram há algum tempo, né, a processualidade e a própria arquitetura pode-se dizer como uma arquitetura que se processa por diagramas e que constrói espaços diagramáticos. Então, uma série de conceitos, né, ou de aspectos passam a estar na ordem do dia para a arquitetura contemporânea, e não só mais o espaço construído interessa, mas interessa aquilo que escapa, né, ou que informa, ou que transforma a inércia da matéria. Então são os eventos, os fluxos, a mutação das formas, o programa, que na verdade deixa de ser programa, mas passa a ser programação arquitetônica. Né? É um espaço em que os usos se alteram no tempo, e esse tempo não deixa de ser o histórico, mas passa a ser quase que o tempo cotidiano. Ações cotidianas no espaço, certos padrões de vinculação entre eles, dados, esse é um trabalho do MVRDV chamado Datascapes, é significativo esse nome, ou mesmo as relações de cheios e vazios, permeabilidades, continuidades e descontinuidades entre os espaços. Então, a comunicação do arquiteto no processo de projeto, ou mesmo com seu público, passa a ser a partir dessa multiplicação de diagramas. Em seguida, podemos pensar como isso se processa na arte, né? Ao mesmo tempo que ela está imersa nesse campo, né, vários artistas têm trabalhado com essa multiplicação dos diagramas. Me parece que aqui, ao contrário da arquitetura, que tem essa dimensão operativa e no sentido da performance, né, aqui é possível pensar campos problematizantes e inventivos. Né?
Aqui fica quase que uma tensão, né, que é possível pensar entre esses dois campos de produção estética, né. Bem, o que, quem, como, para, por quê e para quem está na ordem do dia para os artistas, né. Esses diagramas, eles não são neutros, eles são também formas de poder. Me parece que o significativo que a arte pode trazer para esse grande campo da multiplicação dos diagramas é a possibilidade de abertura de novas possibilidades para o sensível, né? Trazendo aqui uma hipótese do Rancière. Eu uso, né, dos mesmos dispositivos, mas incluindo, né, pontos que não eram incluídos, e conecto das formas como não eram conectados. Eu desestabilizo a partir dos mesmos dispositivos. Então aqui nós temos, e os nomes eu acho que são aqui muito representativos, desde o Hans Hack, pensando Real-Time Systems, Montadas, pensando Translations, Biro de Estudos, Crônicas, o Marc Lombardi, as estruturas narrativas, o Bijari Cartografias, o Basbaum, um trabalho poético lindíssimo, né, usando o próprio termo, diagramas. Jason Roscher, pensando essas redes cronotópicas. Dois artistas brasileiros jovens, Ângela Detanico e Rafael Laim, pensando sistemas de escrita. Aqui, na verdade, são todos as linhas de fuso horário, né, e elas são justificadas como um texto, e você altera toda a forma de articulação entre elas. Ou o próprio Lev Manovich, pensando sistemas de análise cultural. Bem, esse é o campo, né? Teriam milhares, né? Teriam outras referências para trazer, mas eu acho que elas dão conta de mostrar para a gente aquilo que estou dizendo aqui, né, estou trazendo a partir do Rancière como possibilidade de micro-rupturas, né, no sensível, dentro do próprio campo da multiplicação dos diagramas. Como último tópico, estou trazendo aqui 3 trabalhos muito singelos, feitos por estudantes de graduação em arquitetura, a partir de uma proposta, né, que chamamos Experienciando Espaços, Cartografando Informações. A ideia de que eu não estou abdicando da experiência, eu estou trabalhando a partir de diagramas, mas pensando um retorno, uma interferência no fluxo das informações. Bom, vocês vão ver, são trabalhos baseados na cidade de São Carlos, uma cidade média aqui no interior do estado. E a ideia era, então, pensar sobre a disposição da informação no espaço público, e muitas vezes não no espaço público, mas no espaço urbano, excetuado o público, né? Eu trouxe, por questão de tempo, apenas 3 trabalhos de uma série que temos feito, e aqui só um parênteses. Digo singelos para esse momento em que estamos, mas imagino muito potentes para o campo ou para as metodologias de aproximação correntes ou tradicionais no campo da arquitetura, né? A gente tem uma trilogia máxima que muitas vezes não quase que natural para os estudantes, que, tendo conta de vias, gabaritos e usos, eu tenho a cidade na mão, né? E a partir dela eu projeto. Então, trazer táticas artísticas para os alunos de arquitetura repensarem a sua forma de aproximação à cidade e repensar as suas formas de intervenção é algo que eu acredito que é muito potente, embora com resultados singelos. Então, a proposta pedia a produção de cartografias diagramáticas a partir de dados mediados sobre o espaço urbano, produção e edição de fotografias a partir da vivência direta desses espaços,
e a simulação de intervenções nas relações entre espaços e informações cartografados. Então aqui que nós temos, aqui está a equipe, o nome deles. Esse é o cenário da arquitetura comercial da cidade, né? A arquitetura residencial que passou, né, simplesmente ganhou uma segunda pele, uma pele comunicativa, mas a gente percebe uma recorrência aí, né? Bem, eles selecionaram uma área da cidade, fizeram uma série de fotografias, eu estou lembrando sempre que eu estou resumindo aqui os trabalhos, e começaram a colocar todas as palavras, varreram todas as palavras que eles encontraram, tudo, não escapava nada. Placas, papéis no chão, tudo. Fachadas. E aqui o que a gente vê é uma onda, né? Quantidade aqui é qualidade, é informação. Eu estou chegando perto do centro da cidade. Bem, eles fizeram uma série de combinatórias dessas, classificaram de maneira alfabética, pensaram nas funções apelativas, até o momento em que interessou a eles pensar outras possibilidades de vínculos dessas expressões, chegando a coisas como crepes e tapioca sobre medida, superfinanciamento mania, rosa de piscina e santa diferença, guincho casual, né? Aproximando por absurdo, né? Desnaturalizando a forma como as coisas estão no espaço. E depois recolocaram isso na cidade, né, como proposta de intervenção. Então aqui temos procura-se Queen embutido, perfume rende mais com menos demãos. Então esse é um trabalho. O segundo é pensar que os processos de nomeação de ruas nas cidades são processos políticos. Né? Nomear uma rua é um processo político, é uma ação política. Se eu escolho dar números, né, como números ou como nomes de árvores, cidadãos referenciais e assim por diante, né? E onde eles estão na cidade, né? Onde está Getúlio Vargas em São Carlos, né? E onde está a Rua Estados Unidos, por exemplo, né? Então, esses mapas são extensos, eu trouxe poucos. Então, esse primeiro, os santos. Então, São Carlos é um santo. Onde estão os santos na cidade? Onde estão, né, os personagens nacionais e as datas também nacionais e estaduais? As datas aqui. Os nomes de cidades, países, estados. E aqui, então, na segunda situação, após Kosuth, pensar, né, eu tenho o nome, a placa, o personagem e a rua. Há algo que conecta isso no cotidiano de maneira naturalizada, e a ideia é desnaturalizar essas conexões. Getúlio Vargas, Estados Unidos. E como interferência nesse processo, eles começaram a alterar digitalmente, é lógico, o nosso diário oficial municipal, pensando outros nomes para as ruas de acordo com a política local instalada, né? Nós temos um ufanismo lá. São Carlos é a capital da tecnologia, a cidade se vende muito, o maior número de doutores per capita do Brasil, essas coisas todas. E aí, então, aqui há um ato oficial, a Rua da Qualidade de Vida para os Jovens, provando que a nossa cidade está no caminho certo, né? Ao mesmo tempo ali, Rua da Inclusão Digital, provando que a nossa cidade está no caminho certo, né? Então, pensando politicamente que formas, ou o que está no universo semântico da cidade como possibilidade de nomeação. Por último, a imagem não dá muito conta aqui, esse grupo mapeou, cartografou uma linha da cidade de ônibus chamada linha 11, que é uma linha circular. Ela fica o dia inteiro girando em volta da cidade, né? E há um exército de pessoas que usa esse ônibus, e aqui temos dados delas, certas respostas ao questionário feito. E o que elas percebiam, a grande pergunta? Tem um exército de pessoas que circula em volta da cidade de São Carlos e que não vê nada, né? Essa é a resposta. Eu não vejo nada durante o dia. Bem, esse nada, ele é um nada tudo, né? É um nada cheio de coisas que eles vão investigar também em termos de
de fotografia. Esse levantamento também é extenso, a montagem também vai construindo isso. Para, ao final, eles intervirem nesse sistema de informação, né, a partir da experiência da cartografia, instalando espelhos nos ônibus, de modo a que as pessoas pudessem se ver vendo nada, ou se ver sendo vistas, né, vendo esse nada. Então, um sistema circular, né, de percepção. Bem, são esses os trabalhos, alguns pequenos tópicos para reflexão e um pouco da experiência de alunos de arquitetura pensando cartografias. Obrigado.